Vamos nós de novo, iniciando mais um capítulo de Provérbio. Hoje, dia 8, Provérbio capítulo 8. E numa tradução diz assim: a sabedoria pede para ser ouvida. Na outra, a primazia absoluta da sabedoria. E ainda tem uma outra tradução aqui que diz: a excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. Então, hoje o assunto, mais uma vez, vai falar sobre sabedoria. Ontem foi falado sobre a mulher sedutora, que faz com que os simples e os que têm falta de entendimento saiam do seu caminho e vão por caminhos que não são interessantes. Já hoje, nós vamos falar do que é interessante. Ontem foi tipo assim: para você se prevenir, esses são os conselhos. Hoje, o assunto é: aqui está a coisa que vai fazer funcionar na tua vida e fazer você fluir de uma forma extraordinária. Então vamos lá, Provérbios capítulo 8. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, a sabedoria. Da banda das portas da cidade, à entrada da cidade, e à entrada das portas está clamando. A voz, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós loucos, entendei de coração. Lembra de ontem? Se não assistiu de ontem não, assiste o de ontem, tá aí no mesmo canalzinho, e assiste esse de hoje. Fala muito claro, é um complemento, um vai seguindo a linhagem e a linha do outro. Verso 5, vou repetir. Entendei, ó simples, a prudência, e vós loucos, entendei de coração. 6. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. 7. Porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. 8. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem perversa. Isso aqui é como se a sabedoria fosse uma pessoa e ela está falando com você, ela está explicando o que ela faz, as palavras dela, o conselho. A sabedoria está sentada na sua frente, ou está sentada na minha frente e está conversando comigo e está me dizendo isso. Verso 8. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. 9. Todas elas são retas para o que bem as entende, e justa para os que acham conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis. E de tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito, aí vem as companheiras de sabedoria, olha só. Eu, verso 12, viu? A sabedoria. Habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho, e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. É assim, qual é a melhor hora para você buscar sabedoria? No início do dia. A madrugada é o que é antes de amanhecer, antes do sol nascer é madrugada. Então, que hora que você deve buscar a sabedoria? No início de tudo você busca a sabedoria. É o que eu entendo disso aqui. Verso 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Antes de você fazer qualquer coisa, busca a sabedoria. Antes de iniciar algo, busca a sabedoria. Onde está a sabedoria? Está em Deus. Tá? Pede conselho a Ele em tudo que você for fazer e acredite. Ele, sem dúvida alguma, vai ser seu parceirão. Aonde você colocar a mão, se você coloca Ele primeiro, Ele vai junto com você. Ok? Verso 18. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Às vezes a gente fala de sabedoria, fala de alguma coisa, vem falando aqui, fala muito sobre o ouro, fala muito sobre a prata, fala muito sobre o rubi, que eram os produtos de maior valor daquela época. Hoje ainda existe muito valor nisso. E ele cita isso como sendo padrão de riqueza, de dinheiro, de bem. Só que é muito claro aqui, está muito claro aqui, por mais que as pessoas corram atrás disso, isso torna-se insignificante
perto do poder, perto da riqueza verdadeira que é a sabedoria. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A palavra pobre, na sua raiz, na sua estrutura, significa improdutivo. Você não tem produtividade. Se você não tem produtividade, a raiz da palavra para pobre é isso. Então, quando a gente fala pobre, não é aquela pessoa que mora num barraco. Não, é aquela pessoa que não tem produtividade. Entende? O que é que a sabedoria faz? Sabedoria e o entendimento é o quê? É você pegar o conhecimento, seja ele qual for, pouco, muito, médio, não importa, mas você pega o conhecimento e você aplica o conhecimento. Aí você tem a sabedoria. Salomão, que foi quem escreveu esse livro aqui, ele pediu sabedoria a Deus, porque no capítulo 4 aqui de Provérbios, como a gente viu, ele foi instruído por Davi, seu pai, a sempre que precisasse, fosse do que for, para pedir, a primeira coisa que ele deveria pedir era a sabedoria. Então houve a instrução do pai dele para que ele pedisse a sabedoria. Na primeira oportunidade que ele teve, ele pediu o quê? Sabedoria. Ele recebeu aquilo. O primeiro caso que ele resolveu, eu não sei se vocês sabem, mas chegou 2 mulheres de manhã com uma criança só. E a situação era a seguinte: as 2 tinham filho, foram dormir, uma dormiu por cima do filho, uma dormiu por cima do seu próprio filho, a criança morreu. Ela pegou a criança morta, colocou no colo da outra e pegou a criança viva e colocou junto dela. O caso chegou até o rei, que era quem resolvia as situações, era um juiz também. Quando chegou a mulher disse assim: esse aqui é meu filho e o morto é o dela. Ela tinha trocado. O morto é o dela, o vivo é o meu. O morto é o dela, o vivo... Não, o vivo é que é o meu. Ela foi e trocou, e ficou aquela confusão. Como que você resolveria isso? Aí foi o que Salomão fez? Pegou a espada dele, falou: coloca a criança aqui, eu vou cortar a criança no meio. O vivo, no caso, vai ficar metade para um, metade para o outro. Na hora que ele falou que ia fazer isso, que ele pegou a espada, a mãe de verdade falou: não, eu prefiro ver meu filho, que é meu, sendo criado por ela mais vivo. Não vai cortar meu filho no meio, coisa nenhuma. Aí o rei foi disse: ok, pegou a criança, foi lá e entregou. Disse: essa aqui é a verdadeira mãe. Você pega seu filho morto e vão as 2 embora. Todo mundo ficou admirado com aquilo ali. E ali ficou comprovado que ele era um homem sábio. O que é que eu quero dizer para vocês? Que ele pegou o conhecimento que ele tinha e naquele momento foi necessário aplicar. Ali ele ficou conhecido como um homem sábio. A questão e a pergunta, e que não quer calar, é: o que é que você tem hoje de conhecimento que você não está aplicando? Será que existe algo em você que você sabe, que você conhece, que você tem e que não está aplicando? Deixa eu responder para você essa. Eu tenho certeza que em você tem muita coisa que você pode ensinar a outras pessoas. Ah, mas eu não tenho uma faculdade, ou eu tenho faculdade, mas não tenho mestrado, eu tenho mestrado. Não interessa, não interessa. A pessoa analfabeta, de pai e mãe, ele vai ter alguma coisa para ensinar para você e para mim. Sabe por quê? Porque ninguém conhece tudo. Então, pega o que você tem e entrega para alguém. Com certeza, muitas pessoas serão beneficiadas com isso, ok? E aí nós paramos no verso 19, foi lido, né? E vamos para o verso 20. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. O Senhor me possui no princípio dos seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Antes ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens em cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha o mar no seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Sabedoria, já estava com Deus no princípio de tudo. E ela está batendo, dizendo assim: deixa eu entrar aí, eu quero morar com você, eu quero estar contigo. Então abre um pouquinho a tua mente para isso, ok? Verso 31. Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. Ouve a correção, não a rejeite se sede sábio. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque os que me achará a vida e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Precisa falar mais alguma coisa? Só posso te dizer: leva no teu coração a sabedoria, guarda ela, faz dela a tua companheira, faz dela a tua cabeceira de cama. Dorme pensando na sabedoria, acorda pensando na sabedoria. Pega o que você conhece e busca aplicar. E essa aplicação ela vai te alimentando para cada dia você ficar mais sábio.
Beijo no coração, tenha um ótimo dia.